Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. A você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Você também pode nos acompanhar além do canal do YouTube da Igreja, como também pelos canais de televisão. E no programa de hoje, darei dicas de como armazenar os alimentos na geladeira. Será que tem uma sequência, uma forma correta? Vamos descobrir. Comprar comida a mais, não planejar o seu uso, acaba despejando no lixo uma parte que estava na geladeira. É um clássico hoje em dia, na vida contemporânea. Além do desperdício de alimentos, a lembrança do dinheiro gasto desnecessariamente chega a causar um pequeno sofrimento. Mas não precisa ser assim. Armazenando os alimentos de forma correta dentro da geladeira, fazendo usos espertos quando eles estiverem começando a passar do ponto e dando a eles um tratamento necessário para congelá-los antes que estraguem, é fácil e evita perdas. E você, sabe como armazenar corretamente na geladeira? Então vamos a algumas dicas. Não coloque alimentos quentes na geladeira em alimentos crus. O choque térmico ele causa rachadura nas folhas e nas cascas, facilitando a ação de bactérias e micro-organismos que aceleram a deterioração deles. No que diz respeito a alimentos preparados, assados, cozidos ou fritos, o problema está no prejuízo que eles causam na refrigeração em si. O vapor quente que eles soltam muda a dinâmica da refrigeração, empurrando o ar frio para baixo. Isso significa que o que estiver perto da panela ou dessa vasilha quente poderá ter a conservação comprometida. O ideal é esperar que eles fiquem em temperatura ambiente. Ao voltar da feira ou do supermercado, em um dia quente, deixe os alimentos crus descansarem um pouco à sombra por alguns minutos, para eles esfriarem. Após o fim das refeições, tampe as panelas e espere a temperatura dos alimentos baixar. Armazene os alimentos em saquinhos virgens. Os saquinhos coloridos de feira ou supermercado, eles são apropriados para o transporte, mas não para o armazenamento, pois eles podem ter bactérias ou micro-organismos vindos do manuseio que sofreram por parte dos vendedores, das feiras ou caixas mesmo de supermercado. Pessoas que lidam com dinheiro ou uma dessas coisas mais sujas no nosso dia a dia. Para guardar os alimentos na geladeira, o ideal é usar sacos transparentes virgens. Passe um pano úmido nas frutas antes de levá-las às geladeiras. As frutas elas costumam ter os restos de açúcares que acabam escapando quando eles forem retirados da natureza e que podem acelerar também o seu processo de degradação, mesmo estando na geladeira. Passar um pano úmido em cada uma delas evita esse transtorno. Mas atenção, não se deve lavar as frutas para não tirar delas a cera natural protetora. A lavagem com água em abundância deve ser feita apenas mediante ao uso dessas frutas. Seque as folhas de verduras e as embale em papel toalha, mesmo que sejam em gotículas. A água transmite o frio mais rapidamente para as folhas e as queima. Por isso é importante secar as folhas com papel toalha e embalá-las também em papel toalha, seco naturalmente, antes de colocá-la em saquinhos virgens, transparentes para levar para a geladeira. Mantenha maçãs e peras longe de folhas verdes. Maçãs e peras elas emitem gás etileno, o que promove o amarelamento das folhas verdes. Por isso, mantenha distante uma das outras ou armazene essas frutas na geladeira em saquinhos hermeticamente fechados, que impeçam a emissão desse gás. Transfira lácteos, queijos e frios para potes plásticos ou de vidro. O plástico filme usado para embalar queijos e frios após a pesagem no supermercado é frágil demais. Sofre microfissuras e, ao ser aberto, deixa alimentos expostos à contaminação por bactérias e micro-organismos, mesmo ela estando na geladeira. O recomendado é descartá-los e transferir os alimentos para potes plásticos ou tampas de vidros com tampa.
Faça uma sopa, por exemplo, com legumes que estiverem passando do ponto. Cenoura, beterraba, mandioquinha, mandioca e chuchu que estiverem chegando perto de estragar. São salvos de ir para o lixo ao serem transformados em uma bela sopa. Ela pode ser consumida imediatamente e também ser congelada em porções individuais para consumo posterior. E como eu devo armazenar os alimentos? Será que tem uma ordem? A escolha dos alimentos a serem consumidos é feita levada em conta na aparência, no odor, textura e temperatura do produto. Porém, a forma de armazená-los influencia na sua conservação. Saber armazenar de forma correta diminui a chance de contaminação por micro-organismos. Então, como guardar na geladeira? A variação de temperatura na geladeira ela é muito grande, por isso cada espaço é ideal para guardar itens específicos. Faça essa separação dos alimentos por partes para evitar a contaminação e para que a comida dure por mais tempo. Então vamos à sequência de como guardar esses alimentos. Na gaveta inferior, você guarda os alimentos que eles necessitam de menos refrigeração. Legumes, verduras e frutas também. Na caixa específica para eles, da geladeira, ficam melhor. Na gaveta superior, você coloca alimentos que serão preparados e embutidos, tais como leite e seus derivados. Na última prateleira, os alimentos que precisam ser descongelados. Prateleiras intermediárias, alimentos prontos. Nas portas, é interessante colocar bebidas ou algum industrializado e temperos. E aí, você sabia dessa? Na hora de organizar, lembre-se que cada compartimento da geladeira tem uma função específica. Cereais e leguminosas que ainda não foram preparadas, açúcar enlatado, por exemplo, não devem ser guardados na geladeira. Já as carnes, os ovos, leites e derivados e comidas prontas devem ser refrigerados. Armazenar de forma adequada os alimentos contribui para a sua conservação correta e a manutenção das características nutricionais e sensoriais desejáveis, o que por sua vez interfere na alimentação saudável. Os alimentos menos perecíveis, como as geleias e doces, devem ser conservados em geladeira, pois apresentam uma durabilidade maior. Já os alimentos não perecíveis, tais como os grãos, cereais, leguminosas, açúcar, enlatados, eles devem ficar em locais frescos, ventilados e protegidos da umidade excessiva. Outros cuidados que devemos ter no armazenamento de alimentos é abrir a geladeira só quando for necessário e manter a porta aberta pelo menor tempo possível para evitar essas oscilações de temperatura. Verifique sempre a data de validade dos produtos armazenados e mantenha sempre a geladeira limpa. A geladeira nunca deve ficar muito cheia de alimentos. Organize de forma que seja possível visualizar rapidamente tudo o que há disponível. Isso ajuda a ver o que está faltando e o que deve ser consumido mais rapidamente. Atitudes essenciais para o consumo consciente é importante. As prateleiras não devem ser cobertas com panos ou toalhas para dificultar a circulação do ar frio. Alimentos crus não devem ficar na mesma prateleira que alimentos cozidos, pois os alimentos crus, eles podem contaminar os cozidos. Nunca descongele alimentos em temperatura ambiente. Deixe o alimento sob refrigeração o tempo suficiente para que ele fique descongelado. E aí, gostaram das dicas de hoje? Vamos finalizar então com um texto bíblico para a nossa reflexão, que está lá em 1 Coríntios 14:40, que vai nos dizer: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Queridos, a Bíblia nos ensina cada dia a sermos organizados e em tudo na nossa vida. E por que também não com os alimentos, Quanto mais organizado, melhor para utilizar e maior a duração terá de seguir essas dicas. Então, isso nos ensina cada vez mais colocarmos em prática a palavra que o Senhor nos orienta.
que através dessas dicas você também possa conseguir organizar a sua geladeira para evitar desperdício. Amém? E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. Até mais!